Você já ouviu falar como se captura porcos selvagens? Essa metáfora, embora simples, ela é uma das formas mais poderosas de explicar o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Os porcos selvagens, eles são atraídos por migalhas fáceis, eles acostumam-se a isso e pouco a pouco perdem a sua liberdade. Eles não se dão conta de que estão sendo encurralados até que uma armadilha seja fechada ali em volta deles. E isso soa familiar para você? Pois é exatamente assim que o governo e as grandes empresas de jogos de azar estão agindo, cevando porcos selvagens com promessas de riqueza rápida e programas sociais para nos manter presos a um ciclo de pobreza e dependência. Mas por que programas sociais de governo, como Bolsa Família e a legalização dos jogos de azar no Brasil, eles estão no mesmo assunto desse vídeo? E por que eu trouxe essa metáfora dos porcos selvagens? Se ficou curioso, então continue assistindo esse vídeo e você vai entender por que a regularização dos jogos de azar é apenas uma forma do governo controlar a população e o que isso diz sobre o futuro do Brasil. Para quem nunca ouviu falar, as bets, elas são plataformas de apostas esportivas e jogos online. Com poucos cliques ali, qualquer pessoa pode apostar dinheiro em resultados de jogos de futebol, por exemplo, em roletas virtuais ou até cassinos simulados. Um dos exemplos mais populares atualmente é o chamado Jogo do Tigrinho, que viralizou aí nas redes sociais, prometendo ganhos fáceis e imediatos. Parece algo inofensivo, certo? Ah, não, é apenas um entretenimento. Mas é aí que está o problema. Parece que você está brincando, mas aí nessa brincadeira o seu dinheiro vai e você não percebe. Essas plataformas começaram a se popularizar no Brasil por volta lá de 2018, quando uma brecha na legislação permitiu que apostas online fossem operadas de forma praticamente livre. A ausência de regulamentação específica criou um cenário perfeito para o crescimento exponencial dessas empresas que, em 2023, movimentaram mais de 35 bilhões de reais no Brasil. Essas empresas investem pesado em marketing, muitas vezes associando suas marcas a time de futebol e celebridades, atraindo especialmente jovens e pessoas de baixa renda. E para piorar, o discurso é sempre sedutor: ganhe muito investindo pouco. Só que ninguém fala sobre as chances reais de ganhar, que na maioria das vezes são praticamente inexistentes. Isso tudo acontece em um país onde a educação financeira é um privilégio para poucos. Segundo um estudo, apenas 28% dos brasileiros tem algum conhecimento básico sobre como gerenciar dinheiro. Isso significa que a maioria não entende conceitos como probabilidade e nem como funcionam as dívidas, o que torna essas pessoas mais vulneráveis a essas plataformas, que lucram com a falta de conhecimento e a esperança de quem está tentando melhorar de vida. Se você acha que já entendeu o problema, espere até saber como essas plataformas estão afetando diretamente as famílias brasileiras e o que a metáfora dos porcos selvagens tem a ver com os jogos de azar. Agora chegamos ao ponto central do problema: como as bets estão contribuindo para o aumento da pobreza no Brasil. E aqui é importante a gente entender que não estamos falando apenas de dinheiro perdido, estamos falando de um ciclo de destruição que atinge famílias inteiras. A Delegacia de Estelionatos de Maceió teve acesso a uma conta demo. É uma conta de demonstração usada normalmente pelos influenciadores para mostrar como é fácil ganhar nesse joguinho. Quer ver? Poucos segundos já ganhei R$500. Aí o influenciador comemora quando ele ganha nas redes sociais, volta a jogar. Olha aí, poucos segundos depois já ganhei mais R$800. Acabei de ganhar R$25 mil. Eu passei, sei lá, acho que 2 minutos aqui e ganhei mais de R$25 mil. As pessoas ficam super motivadas a jogar, só que quando elas vão jogar de fato, nada disso acontece com elas. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica são as mais susceptíveis ao vício em apostas. E por quê? Porque o marketing dessas plataformas vende a ideia de que você pode mudar a sua vida com apenas R$10. Para quem está desesperado, essa promessa ela parece irresistível. Mas, na prática, o que acontece é que esses R$10 viram 100, depois viram R$1.000 e a dívida só cresce. Muitas pessoas elas se endividam, tiram o pouco que tem e continuam apostando, acreditando que a próxima jogada será aquela que vai mudar a vida delas, que vai virar o jogo.
E um dos jogos mais viciantes e perigosos nesse cenário é o jogo do Tigrinho. O formato dele ele é todo colorido e envolvente, faz com que os apostadores passem horas jogando, esperando ali a grande vitória que acaba nunca chegando. E para piorar, o jogo utiliza elementos psicológicos que incentivam o comportamento compulsivo, tornando a experiência cada vez mais viciante. E tem mais, hein? O impacto ele não é só financeiro. Estudos mostram que o vício em jogos de azar está diretamente ligado a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, além de aumentar o risco de violência doméstica. O efeito psicológico desse vício ele é devastador e as famílias acabam pagando um preço muito alto por isso. Isso vai muito além do simples perder dinheiro. É uma perda de controle, de autoestima e de dignidade e muitas vezes, infelizmente, até da vida. E é aqui, agora, que a metáfora dos porcos selvagens ela ganha força e entra em cena. No caso das bets, cada aposta, cada rodada, ela é uma migalha a mais no cercado que vai te cercando aos poucos, te iludindo. E a legalização das apostas no Brasil representa exatamente isso. Mais uma forma do governo empobrecer a população ainda mais e, com isso, construir um cercado invisível que nos condiciona a aceitar esmolas e migalhas como auxílios, subsídios e bolsas, em vez de buscarmos soluções reais para a nossa independência financeira. Outro dado alarmante vem do Procon, que registrou o aumento de 250% nas queixas relacionadas a apostas online entre 2021 e 2024. Isso inclui casos de pessoas que perderam tudo que tinham, incluindo suas economias de uma vida inteira. Agora que você já conhece os impactos devastadores das bets, fica claro que o verdadeiro vencedor nesse cenário não é o apostador comum, mas sim as empresas que acumulam lucros bilionários e muitas vezes o governo que prioriza a arrecadação sobre o bem-estar da população. No fim das contas, o que você vê hoje no Brasil não é apenas uma crise econômica. É também uma crise de valores. Você tem muita coragem de aparecer, né, mostrando o seu rosto, contando a tua história. Eu acho muito necessário. Tem muitas pessoas que estão na minha situação ou muito pior. Espero que consigam barrar todos esses blogueiros e que eles arrumem outro rumo para ganhar vida, que não sejam mais às custas da vida dos outros, da economia, do emocional, do psicológico, que abala tudo. E se você concorda que isso precisa mudar, compartilhe esse vídeo. E se você quiser aprender 8 hábitos que vão te ajudar a não cair nessas armadilhas, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir na sequência aqui, beleza? Um grande abraço!